Canal Pó-Dicas. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material bem interessante em mãos, eu acho que vai ajudar muita gente. É um guia para quem está naquela missão de comprar o primeiro computador. É tipo o começo de uma série que estão chamando de informática básica, sabe? A ideia é justamente descomplicar a tecnologia para quem está começando. E a nossa tarefa aqui é justamente essa, mergulhar nesse guia, sabe? Pescar as dicas, os conselhos mais importantes. É como se fosse um atalho esperto para entender o que realmente pesa na hora de decidir, antes de gastar o dinheiro. Olha só, o guia original já começa bem direto, tentando pegar quem está nesse dilema. Manda uma mensagem tipo assim: se você está com dúvidas sobre qual computador comprar, está no lugar certo. E já emenda, na descrição abaixo tem o link correto e já aproveita, se inscreve no canal que todos os dias tem conteúdo novo. Bem chamativo, né? Certo. Então, vamos lá. Vamos abrir essa caixa. O jeito que o guia começa é curioso. Em vez de sair listando um monte de modelo, marca, que pode mais confundir do que ajudar, ele propõe uma pausa. Tipo, peraí, respira. Sugere que a pessoa comece se fazendo 3 perguntas essenciais antes de qualquer coisa. O que você acha disso, dessa abordagem inicial? Eu acho fundamental, sabe? É como pensar numa casa. Você não começa escolhendo a maçaneta da porta, né? Primeiro entende o terreno, para quem é a casa, o que precisa ter. Fazer essas perguntas logo de cara evita 2 problemas bem clássicos. Um é a compra por impulso. Aquela promoção que parece incrível ou um design super bonito. Sim, acontece muito. Pois é. E o outro problema é pegar um aparelho que, no final das contas, não serve para o que a pessoa realmente precisa fazer no dia a dia. É definir o propósito antes de sair caçando o produto. Faz toda a diferença. Faz total sentido. E que perguntas seriam essas? Pelo que deu para entender da estrutura do guia, mesmo sem a lista exata na nossa frente, parece que gira em torno de 3 eixos, né? O primeiro seria para que, exatamente, esse computador vai ser usado. É para trabalho pesado, tipo editar vídeo, foto, ou mais para estudo, sabe? Escrever texto, mexer em planilha. Ou será que é para jogar? Ou então, tarefas mais básicas mesmo, internet, rede social, e-mail. Exato. Essa pergunta do uso é o primeiríssimo filtro. Definir se a demanda vai ser leve, média ou, sei lá, super intensa, já tira um monte de opção da frente e direciona bem a busca. Alguém que só quer navegar e escrever não precisa da mesma máquina que um gamer profissional, por exemplo. Claro. O segundo ponto, que não tem como fugir, é o orçamento. Quanto que a pessoa está podendo ou querendo investir nisso? O guia parece dar bastante ênfase em ser realista nesse ponto, né? Sem dúvida. O orçamento é o que define o que é possível dentro daquele uso que já foi pensado. Sabe, não adianta ficar sonhando com um computador da NASA se o bolso não acompanha. E também não adianta economizar tanto, mas tanto, que você pega uma coisa que vai te dar dor de cabeça logo de cara. É achar o ponto de equilíbrio. E a terceira pergunta-chave que o guia levanta é sobre a mobilidade. Ah, sim. Onde que esse computador vai ficar? Precisa levar para a faculdade, para o trabalho, para viajar? Ou vai ser aquele aparelho que fica mais paradinho em casa, no escritório? Essa questão da mobilidade já puxa o próximo assunto do guia, que é... É aquela comparação clássica, né? Desktop versus notebook versus tablet. Cada um tem seus prós e contras, e eles se encaixam direitinho nas respostas daquelas 3 perguntas lá do começo. Exato. O guia entra nesse detalhe. O desktop, o computador de mesa tradicional, geralmente entrega mais performance pelo mesmo valor. Por quê? Porque as peças não precisam ser tão pequenas, cabe mais coisa, a refrigeração pode ser melhor. Aí dá para ter mais potência por um custo às vezes menor e também costuma ser mais fácil de atualizar depois, né? Trocar uma placa de vídeo, colocar mais memória. Isso. E isso casa perfeitamente com quem respondeu que não precisa levar o computador para lá e para cá. E talvez precise de mais poder de fogo, vamos dizer assim, para editar vídeo, jogar games mais exigentes. E essa facilidade de upgrade é legal para quem pensa mais a longo prazo, né? Do outro lado, tem o notebook, que hoje em dia talvez seja o mais comum, né? A vantagem principal, claro, é poder levar para qualquer lugar, bateria, tudo ali junto.
a conveniência é o forte. Sim. Só que, geralmente, para ter a mesma força de um desktop, o preço sobe um pouco. Essa miniaturização toda, a bateria, tem um custo. O notebook é perfeito para quem marcou sim na necessidade de mobilidade. Estudante, profissional que viaja, quem trabalha em vários lugares. É a versatilidade pura. E, por último, o tablet. O guia coloca ele como campeão da portabilidade extrema e da simplicidade. Tela de toque, ótimo para ver vídeo, ler, fazer anotação rápida, navegar, mas talvez não seja a melhor opção como um único computador para quem precisa, sei lá, escrever um livro ou programar, né? Correto. O tablet pode ser um complemento excelente, ou até o principal para usos bem específicos, mais focados em consumir conteúdo e interagir de forma leve. Escolher entre esses 3 formatos é talvez a primeira grande decisão depois daquelas perguntas, e já afunila bem a busca. Agora a gente entra num campo que, confesso, já vi muita gente boa travar. As especificações técnicas, processador, RAM, armazenamento HD, SSD. Nossa, o guia promete dar uma simplificada nessa sopa de letrinhas. Como é que ele faz isso? Olha, a abordagem do guia nesse ponto é muito boa, porque foca mais na função do que nos nomes ou nos números complicados. Usa umas analogias que ajudam a gente a visualizar o que cada peça faz. A memória RAM, por exemplo, ele compara com a mesa de trabalho do computador. Ah, gostei dessa. Uma mesa maior, dá para espalhar mais papel, trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, sem virar aquela bagunça, né? Exatamente. Mais RAM significa que o computador consegue lidar com mais programas abertos, mais tarefas ao mesmo tempo, de um jeito mais fluido, sabe? Sem ficar lento, sem travar. Para quem adora abrir 1 milhão de abas no navegador, ouvir música e ainda editar um texto. Que sou eu. Pois é, uma boa quantidade de RAM faz toda a diferença na experiência. E o processador? O guia chama de cérebro, né? Sim, porque é ele quem executa as ordens, faz as contas todas. Um cérebro mais rápido, ou seja, um processador mais potente, faz o computador pensar e agir mais rápido. Isso a gente sente na velocidade geral do sistema, para abrir programa, para processar uma imagem, para rodar um jogo. Entendi. E o armazenamento, onde a gente guarda tudo, o armário? Isso, perfeito. O armário ou a estante. É onde ficam os arquivos, as fotos, os vídeos, os programas, o próprio sistema operacional. Tudo guardado ali, mesmo desligado. O guia deve mencionar os 2 tipos principais. O HD, o disco rígido, que é mais antigo, geralmente tem mais espaço por menos dinheiro, mas é mais lento. Uhum. E o SSD, que é o Solid State Drive. Bem mais moderno. Muito, mas muito mais rápido. Faz o computador ligar voando, abrir programa em segundos. Só que geralmente, pelo mesmo preço, vem com menos espaço que um HD. Essa diferença entre HD e SSD hoje é brutal, né? Um SSD pode fazer um computador parecer muito mais ágil, mesmo que o processador não seja o último modelo. Com certeza. Para a sensação de velocidade no uso do dia a dia, ligar a máquina, abrir um arquivo, carregar um programa, o SSD talvez seja a peça que mais dá um impacto positivo para a maioria das pessoas. O guia acerta em cheio ao simplificar esses conceitos, focando no benefício prático mesmo. E além das peças, outro ponto que o guia insiste bastante é a questão do orçamento, que a gente já falou um pouco. A ideia é definir faixas de preço que façam sentido, né? Sim, e conectar isso de novo com o uso definido lá no começo. Não adianta nada pagar uma fortuna num superprocessador se a pessoa só vai usar o Word e ver e-mail. É dinheiro jogado fora que podia ir para mais armazenamento ou um monitor melhor, sei lá. E o contrário também vale. Economizar demais e pegar uma máquina que não dá conta do recado para tarefas mais pesadas. Nossa, isso gera uma frustração constante. É buscar o custo-benefício ideal para aquela pessoa, entende? O guia também dá umas dicas práticas, tipo onde comprar. Fala sobre pesquisar em loja física, loja online conhecida, checar a reputação do vendedor. E essa parte é crucial, principalmente para quem está começando. Segurança na compra é tudo. Ver se a loja é confiável, entender direitinho a política de garantia, quanto tempo dura, o que cobre, quem dá garantia, é a loja ou o fabricante. Detalhes importantes, importantíssimos, e saber como funciona a devolução caso precise, se chegar com defeito ou se comprar online e se arrepender.
Saber os prazos, os procedimentos, evita muita dor de cabeça depois. Afinal, um computador é um investimento considerável, né? Tem que ser feito com segurança. E falando em dicas práticas, tem um conselho que o guia acha tão, mas tão importante, que eles fazem questão de repetir palavra por palavra. Dizem assim: essa dica é tão importante que vou repetir. Nunca compre sem testar o teclado e a tela pessoalmente. Por que essa insistência toda? Ah, essa dica vale ouro. E é uma das sacadas mais valiosas do guia. Ainda mais hoje, que tanta gente compra tudo pela internet sem nem ver o produto ao vivo antes. Pensa bem, o teclado e a tela são onde a gente mais interage com o computador o tempo todo. A sensação de digitar num teclado, a altura da tecla, o espaço entre elas, o barulhinho que faz, o feedback tátil, isso é muito pessoal. Um teclado que é desconfortável para uma pessoa pode ser horrível para outra e transformar horas de trabalho ou estudo numa tortura. Nossa, imagino. Ficar o dia inteiro digitando num teclado ruim deve acabar com a produtividade e com bom humor. Totalmente. E a mesma coisa vale para a tela. A qualidade da imagem, o brilho, o contraste, se dá para ver bem de lado. Tudo isso mexe com o conforto visual. Ficar olhando para uma tela ruim cansa a vista, pode dar dor de cabeça. Então, testar pessoalmente, sabe? Mesmo que seja aí numa loja física, só para sentir o teclado, ver a tela, e aí depois talvez procurar um preço melhor online. Isso permite sentir se aquele teclado conversa com seus dedos, se aquela tela agrada seus olhos. Diminui muito o risco de se arrepender depois, um arrependimento que vai te incomodar todo santo dia. É um conselho que vai meio na contramão da era digital, mas faz todo sentido pensar na ergonomia, no conforto do uso diário. O guia ainda fala alguma coisa sobre acessórios? Sim. Dá uma pincelada no final, para já ir pensando nos acessórios básicos dependendo do que for escolhido. Se for um notebook, talvez uma capinha para proteger, um mouse externo, muita gente acha mais confortável que o touchpad, né? Sim, eu prefiro. Pois é. Se for um tablet para produzir mais, talvez um teclado Bluetooth. Se for um desktop, lembrar que geralmente tem que comprar monitor, teclado e mouse separado. É só para ter a visão completa do gasto inicial mesmo. Então, se a gente juntar tudo, as perguntas iniciais para clarear o uso, grana e mobilidade, escolher bem entre desktop, notebook e tablet, entender o básico do que faz a RAM, o processador e o armazenamento, definir um orçamento realista, comprar com segurança e, importantíssimo, testar o teclado e a tela, o guia realmente monta um caminho bem lógico. Monta sim. Ele pega essa tarefa que pode parecer um bicho de 7 cabeças, escolher um computador no meio de tantas opções, e transforma num processo mais gerenciável, passo a passo. É um mapa bem feitinho para quem está começando essa aventura. Excelente. Então, vamos só recapitular rapidinho os pontos principais, as pérolas que a gente tirou desse guia. A jornada começa olhando para dentro. Defina para que você vai usar, quanto pode gastar e onde vai usar. Precisa carregar por aí? Com isso claro, aí sim entenda as diferenças e os pontos fortes de cada formato. Desktop, potência, upgrade, notebook, mobilidade e tablet super portátil simples. Depois, desencana dos termos técnicos complicados e foca no básico. RAM é a mesa de trabalho para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Processador é o cérebro para velocidade. E armazenamento, se puder SSD para agilidade, é o armário para guardar tudo. Defina um orçamento que caiba no seu bolso e na sua necessidade. Compre em lugar confiável, de olho na garantia. E o conselho de ouro, que não custa repetir. Se der, vai numa loja e testa o teclado e a tela com as próprias mãos e olhos antes de bater o martelo. O conforto pessoal faz uma diferença gigantesca no uso diário. Analisando assim, a estrutura e o conteúdo desse guia, fica muito claro que escolher o primeiro computador não é achar o melhor que existe no mercado de forma geral, mas sim achar o melhor para você, para a sua realidade. É uma jornada bem pessoal. Quase um exercício de autoconhecimento aplicado à tecnologia, sabe? O guia funciona como um mapa, mas as respostas que vão levar ao computador ideal
estão dentro de cada um. E um detalhe legal é que o guia não te larga na mão depois da compra, né? Ele já aponta o próximo passo, sugerindo um conteúdo sobre como começar a usar o Windows. Mostra uma preocupação em acompanhar a pessoa, o que é ótimo para quem está começando. O material original também termina com aquelas chamadas para ação que a gente vê muito em conteúdo digital, né? Para engajar o pessoal. Coisas tipo, se este conteúdo te ajudou, clica no like, compartilha com alguém que também precisa dessa informação e se inscreve para não perder o próximo episódio. E também abre um canal direto para tirar dúvida. Qual sua maior dúvida sobre escolha de computadores? Conte aqui nos comentários, sua pergunta pode ser o tema de um próximo vídeo. São jeitos de criar uma comunidade e receber um retorno, né? E essa ideia de continuar aprendendo me fez pensar uma coisa. O guia ajuda a fazer a primeira escolha, certo? Mas a tecnologia não para quietar um segundo, né? Isso levanta uma questão interessante para quem está ouvindo a gente. Além de acertar na compra inicial, como é que a gente cultiva essa mentalidade de aprendizado contínuo? Para lidar com as atualizações que vão vir, os programas novos, as necessidades que mudam, talvez o maior ganho dessa jornada toda não seja só o computador em si, mas desenvolver essa curiosidade, essa habilidade de se manter minimamente atualizado nesse mundo da tecnologia que está sempre mudando. Como garantir que a nossa própria informática básica não fique, digamos, defasada? Fica aí uma pulga atrás da orelha para a gente pensar, talvez até para uma próxima conversa.